Hoje eu quero falar com você. Trouxe mais uma pessoa especial para compartilhar com a gente um conhecimento lindo que a gente já conversou aqui, mas o mais importante para que vocês verem que tem tantas linhas em uma terapia que pode ser trabalhada. Também quero aproveitar para agradecer o pessoal que está seguindo a gente aqui no Brasil, em Portugal, sejam, né, sempre bem-vindos nossos irmãos portugueses, nos Estados Unidos e os demais países também, né, que tem essa gama de brasileiros espalhados pelo mundo. Ajuda a gente a divulgar o canal, a trazer conhecimento desses terapeutas maravilhosos que passam por aqui, que podem ajudar você em qualquer lugar do mundo, independente se você está aqui ou não. Vem comigo que você vai amar. Rogério, amado, bem-vindo. Obrigado pelo convite, por ter aceito de estar aqui com a gente nesse dia, né? Ok. E vamos trazer para esse pessoal aí uma conversa gostosa, né? E eu sei da sua transformação de vida, né? Que linda. Sim. Também como terapeuta, como é chegar nesse caminho. E se você puder compartilhar um pitaquinho com a gente, né? Com certeza. Conta aí como é que foi. Você não dormiu normal e acordou terapeuta, não, né? Não, bem diferente, né? Hoje eu sou terapeuta psicoespiritual e constelador sistêmico, né? Hoje eu atuo nessas duas frentes, né? A minha vida mudou faz uns 6 anos, 7 anos atrás. Sim. Aonde, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre escutei as pessoas me falar, você foi um anjo para mim, você foi um anjo. Eu era administrador, tinha uma empresa com sócios, né? E só que não deu certo. Depois de um bom tempo, tá tudo certo. Foi o caminho que me levou para sair dessa empresa, sair da área. Mas eu sempre atendia pessoas, né? Passavam às vezes 400, 500 pessoas por mim todo dia, né? E tinha algumas pessoas que a gente conversava, e tal, não sei o quê. Você foi um anjo para mim. Você foi um anjo. E eu sempre escutando aquilo, falava, comentava, mais uma pessoa falou isso, mais uma pessoa, mas tudo bem. Passou-se alguns anos, quando eu fui deixar a sociedade, né, por motivos particulares, né, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Né? Eu vou atuar no mesmo ramo, vou fazer. E eu fui para uma área diferente. Foi um pouquinho antes da pandemia, né? Eu fui para dar palestra sobre o atendimento, né? Porque eu sempre atendi pessoas e mostrar o atendimento para as pessoas, porque justamente muitas pessoas gastam um monte para abrir um negócio e pecam no atendimento. Sim. Às vezes muito lindo o lugar, muito maravilhoso. Só que um pouco antes disso, daí veio, antes disso, eu estava fazendo coach para ver que linha que eu ia seguir, tanto das palestras, e trocando uma informação com a colega, né, a gente fazendo exercício de coach, chega e ela fala assim, Rogério, você foi um anjo para mim. De novo. E você disse assim, mas cadê as asas que eu não estou vendo? Quase isso, né? Daí eu falei, cara, eu vou precisar estudar psicologia, estudar alguma coisa para atuar nessa área de atender as pessoas. Foi aí que eu fui fazer terapia integrativa comportamental, né? Fui fazer a faculdade para poder atuar nesse ramo e aprender. E dentro dos estudos veio várias linhas, a hipnose, a regressão, né, a acupuntura, né, massagens, né, e a constelação. E a constelação sempre me chamou. Eu já conhecia a constelação anteriormente, já há alguns anos atrás, me chamava a atenção, mas eu nunca pensei que eu ia ser um constelador. Que legal. E aí surgiu o Rogério Constelador, né? Estudando constelação, é maravilhoso, adoro
o trabalho que eu faço com constelação, porque justamente a constelação que eu faço não é só do que eu aprendi, Aham. né? Mas vem o meu espiritual, aí que eu achei a minha espiritualidade, o meu espiritual, né? O que eu instigava nas pessoas, o que eu mostrava, né? Dentro dessa espiritualidade, né? Entendo. Então a minha constelação, ela se abre o campo junto com a constelação com bonecos Uhum. ou presencial, Uhum. né? Depende, a gente tem um grupo, né? Mas Precisa. me corrija uma coisa, porque pode ter alguém assistindo a gente e não sabe a diferença. Tem tipos de constelação diferentes? Você disse aí uma coisa assim, abra a constelação, mas também abra com bonecos. Tem uma forma diferente de fazer que não seja só com bonecos? Tem, Ah, são tem? várias formas, Ah, são é? várias formas. Aham. Constelação existe a presencial, Uhum. né? Que você precisa ter umas 8 a 10 pessoas para você Ah, trabalhar junto, entendi. né? Aí você Aham. trabalha só o constelar, ou a pessoa que vai constelar, e tem as pessoas que vão ajudar aquele campo. Ai, eu vou fazer várias perguntas agora, porque eu sempre quis entender isso melhor. Aquelas pessoas, então, que estão fazendo o processo de constelação, elas se constelam junto ou elas estão ali só dando suporte para o Se processo? constelam junto. Olha, que eu não Sem sabia elas disso. saber, Sem elas elas se constelam Que junto. legal. Porque todo o trabalho Uhum, sempre serve para gente. uhum, claro, né? Você não está à toa ali, né? Sempre serve, né? Então, por mais que a gente vá constelar uma pessoa com um tema específico para ela, no campo que ela vê, no campo que está conversando, o campo que está, alguma coisa serviu para alguém que está ali fazendo de suporte, Entendi. né? Então, esse é o campo, Uhum. né? E você me perguntou As outras as agora, outras isso. formas. Existe com bonecos, onde a Uhum. gente trabalha com bonecos, né? Em vez de trabalhar com pessoas, a gente trabalha com bonecos e vai Tá. colocando no campo e o campo vai mostrando, Uhum. né? A gente pode trabalhar com almofada, em vez de boneco. Almofada? Almofada, Uau, sério? Que né? A gente pode fantástico. trazer almofada, pega uma almofada, imagina, pensa, o campo vai abrir. Porque o que a gente abre? É o campo. Campo mórfico, né? Campo mórfico. Uhum. A gente abre esse campo, né? E ali a pessoa trabalha justamente o que ela precisa enxergar, porque é dentro dela, Sim. né? Igual quando eu falo, eu não tenho livre-arbítrio de mexer em nada, Uhum. de, faça isso, faça aquilo, Claro. não. Dá diretrizes, né? Nada, nenhum. Aham. Eu deixo abrir e a pessoa vai fazendo. E depois que ela fez, aí que a gente vai conversando, ela vai enxergando que aonde ela se encontra. Aham. O sofrimento que ela carrega, né? O sofrimento que ela vê, o porquê que a vida não vai para frente, o porquê que a vida estagnou, o porquê que a briga com o pai, por que a briga com a mãe, Sim. o que ela está carregando de dores e sofrimentos lá atrás, Uhum. né? Porque o que é constelação? Muitas vezes a constelação são 3 primórdios, né? Que ela Uhum. precisa ser trabalhado. É quem pertence, precisa ter uma ordem Uhum. para existir um equilíbrio no campo da pessoa. Uhum. Muitas vezes alguém foi esquecido, Uhum. alguém não foi visto, né? Aí não existe uma ordem no campo dela. Entendo. Às vezes ela está num comando errado, Numa numa posição, né? posição errada, numa posição atrás, honrando um ancestral, honrando pai e mãe. E ela existe aquilo, desculpa te interromper, Rogério, mas existe aquilo da pessoa trocar também a posição? Tipo assim, troca eu estou fazendo o muito, papel da minha mãe, o papel do meu pai? muito, e Uhum. sem perceber. Isso, sem perceber, né? Sem perceber. Que daí né? é na constelação que cai a na ficha. constelação Eu digo que na cai a ficha. ficha. É o paralelepípedo, né? Não é a ficha, cai um paralelepípedo. Quase isso, né? Então, é nessa hora que a Uhum. pessoa nota o que ela está fazendo com a vida dela, Uhum. né? Aí, tanto que na hora que vai conversar com um, com o outro, né? Daí a gente puxa, vamos ver se é o pai, vamos ver se é a mãe, às vezes é avó, bisavó, tataravó, Aham. tá? Porque a constelação, nós podemos estar reverberando até 8 gerações. Uau.
8 gerações. 8 gerações nós podemos estar carregando, porque um foi passando por outro, Sim. foi passando, nosso pai passa para nós, nossa mãe passa para nós, e a gente continua carregando esse peso. Uhum. E uma Né? coisa que eu queria que você me ajudasse a tocar as pessoas, porque esses dias eu ouvi uma pessoa, quando eu falei para ela, olha, é uma boa você fazer uma constelação. Daí a pessoa falou assim, mas daí a culpa de tudo, por que eu tenho que carregar a culpa dos meus pais, a culpa do meu pai e da minha mãe, né? Essa relação é diferente, não é uma questão de que você é responsável por que eles fizeram ou pela culpa daquilo, né? Tem pessoas que têm comentado isso. Se tem alguma coisa que a gente pudesse falar para essas pessoas sobre essa questão de que você não está carregando culpa de ninguém, não é esse o foco? Isso é tudo inconsciente. Uhum. Isso é tudo inconsciente, nada é mental. Né? Uhum. A vida da pessoa, às vezes, não desenvolve tanto no lado financeiro, no lado amoroso. Vamos dar um exemplo. Eu não consigo ter um relacionamento. Tá. Uhum. Tá? Não consigo ter um relacionamento saudável. Eu sempre encontro pessoas que me prejudicam, né? Daí você começa a conversar, a história da mãe é igual, da avó é igual. Só que daí da avó para ali, porque os antigos não registravam contavam. Isso, não né? contavam. Era um livro fechado. Né? Estou sofrendo, vou sofrer quieto, não vou falar nada. Né? Como dizem as pessoas, né? Porque me traía, mas ele trazia o leite de casa, estava tudo certo. Ele tratava bem as crianças. Tratava bem as crianças e trazia comida para dentro de casa, está tudo certo. E aceitava. E essa pessoa, de repente, hoje, 3 gerações para frente, sofre pelo mesmo motivo. Sim, né? Sim. Por que eu não encontro uma pessoa correta? Tanto o homem como a mulher. Né? E daí? Né? Porque eu tinha um pai alcoólatra, meu avô também era alcoólatra, minha família lá, eu fui buscar um marido alcoólatra, fui buscar uma mulher alcoólatra. Né? Porque o que a pessoa está reverberando? O que a pessoa está buscando? Não. O que está sendo mostrado para ela? O álcool é anestésico, né? Que dor tão grande está escondida aí que precisa ser anestesiada. Então, o que ela está precisando olhar para aquilo para poder romper tudo isso? Não é romper com a pessoa, mas romper o padrão dela, repetitivo dela, né? Então, tudo isso é trabalhado dentro da constelação, junto com a terapia. Porque hoje eu falo assim, né? A constelação, ela é linda e maravilhosa. Mas aí você junta um pedacinho daqui da psicoespiritual, você junta isso aqui que você aprendeu, você junta aquilo que você aprendeu, e você faz uma constelação maravilhosa. Sim, né? É que nem eu gosto de dizer, que nem quando as pessoas fazem mapa astral, né? Elas perguntam, mas qual que é o melhor astrólogo? Eu falei, cada um tem uma que a gente chama de pegada, né? Tem uns que vão ter um lado mais voltado para a saúde física, outros mais para a carreira, outros mais para relacionamento. Não quer dizer que isso desmereça a qualidade de nenhum deles. Você tem que olhar e dizer assim, esse aqui é o meu terapeuta, esse aqui é a pessoa que vai conseguir trabalhar com o que eu sinto que eu preciso. Justamente. Porque precisa ter uma conexão com o terapeuta, né? A pessoa tem que olhar e assim... sei lá, não vou dizer nem confiança, né? A confiança é meio commodity, né? Mas, assim, um contato, uma energia, assim, que você sente e fala assim, não, é com essa pessoa. Leve, né? Se sentir acolhido, né? Leve na frente do terapeuta para poder falar. Porque muita gente, principalmente homens, os homens são muito fechados, né? Então, eles chegam, vão tratar. Não, minha vida está tudo bem. Está tudo maravilhoso. Não sei porque eu estou aqui, porque minha mulher me mandou. Minha mulher que marcou. Né? Beleza. Cara, você vai... Daí você começa, daí você tem que ir para um lado, você vai indo para o outro, daqui a pouco deslancha. Aí você vai ver que a vida está tudo leve. Estava tudo um caos, né? Porque da maneira dele enxergar é leve, né? Mas daí você vai vendo por trás, está tudo bagunçado. O campo dele está todo, né? Tem gente que às vezes eu preciso
antes de fazer a constelação, eu preciso alinhar os chakras. Sim. Porque a pessoa chega tão desestruturada, às vezes. Aham. Eu falei, não, vamos antes de eu colocar ela na maca, alinha os Sim. chakras dela, tudo, agora vamos trabalhar com você, né? Por quê? Porque precisa, que às vezes as pessoas vêm no sufoco. Às vezes não consegue nem externar o que está buscando, não é? Assim, o que eu É. preciso? Não sei, minha vida está ruim. Como né? a gente brinca, né, dentro da terapia, né? Eu falei que, cara, se todo mundo fizesse uma terapia por mês, o mundo ia ser muito diferente, né? Com certeza. Porque a gente precisa falar, né? Que a gente vai engolindo, segurando. Até nós, terapeutas, Claro. a gente tem nossos A gente não é melhor que ninguém, né? Que cuidam da gente. Com certeza, todos temos, né? Porque estamos encarnados e esse plano é energético para nós também, sim, né? Sim, a gente precisa de tudo isso, trabalhar todo dia, né? Uhum. Todo dia. Todo dia. E me diz uma coisa, assim, você tocou num ponto importante, os homens. Hoje, se você fosse quantificar, né, dos seus atendimentos, o teu público maior está entre os homens, as mulheres, ou está equilibrado? Hoje está mais as mulheres. É. E qual seria, né, assim, para a gente fazer um censo aqui, né, terapêutico, qual seria as queixas principais que as mulheres estão enfrentando? Eu sei que cada um tem sua história, cada um tem sua vida, mas tem um consenso, assim, que você vê, nossa, como isso se repete no público feminino? Tem bastante. Tem, acho que uns 2 pontos fortes que pegam, né? Um é o buscar o feminino, né? Buscar o feminino delas, né? E outro sempre é o companheiro, né? Sempre é o problema com o companheiro ou é o problema com o masculino. Sim, já vem com o pai, com o avô, Isso, né? é o problema com o masculino. Eu não me dou com meu pai, não falo com meu pai, meu marido também é bruto comigo, eu não sei o quê, eu quero deixar o relacionamento. Calma, vamos. Você quer isso mesmo? Não quer? Não, a gente não está ali para... não, deixa. A gente está ali para aconselhar, para conversar e mostrar para ela o que ela está vivendo. Porque dentro da constelação, na hora que ela colocar, fazer os movimentos sistêmicos, vai aparecer. E ela vai reconhecer. Tem gente que aceita. Ótimo. Tem gente que não aceita? Não é questão de não aceitar. Está tão batido aquilo na vida dela. Sim, imagine... sim. Dá um exemplo aí pra gente. Uma pessoa com 50 anos vai fazer uma constelação. Ela acha que na primeira sessão vai resolver o problema dela. Né? Eu falo assim, você tem 50 anos com esse sofrimento. Nós hoje estamos mudando. Precisa vir quando? Daqui 1 ano, 6 meses? Eu falei, a hora que você sentir. Mas o ideal era daqui uns 3 meses você voltar para a gente ver se campa a mesma coisa. Né? E tem gente que vem assim, eu quero trabalhar relacionamento. Primeira vez que vai fazer constelação, quero trabalhar, né? Quero trabalhar isso. Eu falei, mas você já fez constelação? Não, nunca fiz. Falei, então vamos começar arrumando a tua base? Vamos chegar com pai e com mãe? Né? Porque ali você pega na ferida, né? Claro, né? Pai e mãe são feridas para muitas pessoas. E às vezes a pessoa não conta isso, né? Não conta. Ela fica quieta. Fica quieta, porque daí ela quer mexer em uma outra coisa, mas eu falei, como que ela vai arrumar uma coisa lá na frente se a base vai atrapalhar ela arrumar lá na frente? Sim. Então, vamos arrumar a base tua primeiro, a gente arruma a base, para depois, olha, daí semana que vem, se quiser marcar, daqui 1 mês, se quer marcar para relacionamento, a gente marca, a gente vai ver teu campo, né? A gente abre e vamos trabalhar. Claro. Aí sim flui. Daí flui, né? E dá também para fazer isso à distância ou ela tem que fazer só no consultório? Não, dá para fazer à distância. Eu atendo Estados Unidos, atendo o Paraná, quer dizer, o Brasil inteiro, né? Tem vários estados do Brasil que eu atendo, né? Então, a gente faz online também e o campo funciona
Igual, né? Porque não precisa né? do corpo, bem dizer, não precisa do né? corpo, né? Porque a gente... porque eu senti, porque eu senti. Ótimo, Uhum. né? Eu sempre peço para as pessoas estarem de fone, né? Porque senão às vezes podem Sim. pegar no sono, né? Tá muito relaxada, né? Claro, claro. Eu falei, coloca um fone que é melhor para a gente Se precisar de conversar, chamar, né? eu Não, é né? Uma ótimo. brincadeira, né? Mas para a gente descontrair, né? E me diz uma coisa, tem idade para fazer? Assim, uma limitação, Não, né? a idade não tem, Uhum. idade não tem, mas a gente precisa de pessoas que já, bom, criança, há 7 anos vai fazer uma menstruação, Sim, não sabe expressar, não sabe se né? expressar, né? Eu, a partir de, acho que 12 anos, ali 10 anos, seria muito... A criança vai fazer constelação, daí não vem a criança, daí vem a mãe. Sim. Que a mãe pode fazer pela criança. Olha que interessante. Isso quer dizer que, então, assim, se eu tenho uma criança, né, um filho, uma filha, que por algum motivo, não, ou idade, ou deslocamento, posso até ter um filho com problemas, assim, no sentido, né, que hoje tem muitas questões de deslocar, um Down é difícil, né, deslocar uma criança com limitação motora, né? Então, a mãe, ela pode ir... A mãe ou o pai, né? Também. Eu já fiz constelação de bebê. Olha, que legal. Né? Que a mãe, né, tem um nenê e que ia ver o nenê, que viria para não seguir mais padrões, fazer para ver. Que lindo. Então, através da mãe a gente faz. A da mãe ou do pai. O pai também pode pedir. O pai também pode pedir. Né? Porque sempre é a mãe, né? A única coisa a gente pede só sempre quando a pessoa já é de maior e se sustenta já sozinho. Já entendi. tem o seu convívio, né? Já tem a sua vida. Né? Minha mãe quer fazer para mim. Lá, a pessoa tem 30 anos. Sim. Né? Dá, pode dar, mas às vezes não abre o campo. Entendi. Né? Então, olha que interessante. Às vezes está com 30 anos, mas ainda está morando com a mãe, né? Está morando com a mãe, mas ele se sustenta sozinho. Né? Ou já foi casado, voltou para casa da mãe. Então, a pessoa... Então, eu falo assim, vem então ele. Mas eu quero arrumar. A gente faz. Mas, às vezes, pode não abrir o campo. Porque não é a pessoa que está ali sustentando ela. Né? Não está dando suporte. Eu dou suporte de moradia, tudo, mas a pessoa tem a vida dele. Né? Então, por isso. E como você falou aí das questões, né? Sei que poucos homens ainda estão indo, mas dos que estão indo, qual seria a principal queixa desse masculino quando ele se abre para um processo terapêutico, né? Mesmo que seja alguém que agendou para ele, né? Mas que há um momento que ele se abre. Qual é a queixa que está ali escondida? Olha, pior que aparece, né? Às vezes assim, se sentir fraco. Olha, que coisa, né? Mas não é o fraco físico, não levanta né? Porque a pessoa é forte, a pessoa não sei o quê, mas ela se sente um vazio de dentro dela. Né? Vazio. Se sentir vazio, se sentir fraco. Né? Interessante. Eu não consigo dar um passo, eu não consigo tomar uma decisão. Né? Mas muitas vezes é por causa as mulheres que mandam os maridos, né? Sim. Você veio aqui. A minha mulher que me mandou aqui. Não sei o que é isso, mas eu que estou aqui. Que bom que pelo menos eles aceitam e vão, né? Bom, e daí ali flui, sabe? Por quê? Porque eles, de repente, nunca passaram por uma terapia, não passaram... Porque daí, por cuidado, a constelação, né? Rogério, eu começo com uma terapia. Né? Eu começo conversando um pouco com o paciente, né? A terapia, para depois a gente abrir o campo e atuar. Eu não começo, então tá, vamos trabalhar, você quer isso, vamos lá, senta aí, vamos abrir o campo e pronto. Eu preciso conversar um pouco, eu preciso sentir ela. Até porque o homem, ele não está acostumado a esse tipo de cuidado, né? Não. O cuidado para o homem sempre foi muito ligado ao físico, né? Vamos voltar umas décadas atrás, que ele tinha que chegar em casa, né? Tem até os filminhos, né, de época. A mulher tinha que estar com o jantar pronto,
trocar os chinelos dele, né? Ele sentava, ela tirava o sapato, colocava o chinelo e servia uma dose de uísque, né? Esse era um padrão. Era padrão. Realmente, da década de 60 e 70, era isso daí, né? A gente via que o cuidar do homem era isso. Sim. Ponto. Ponto. Né? Porque daí ele não pode chorar, ele não pode se emocionar, ele não tem sentimentos, né? Como se o homem fosse uma peça de uma engrenagem. Né? Eu acho que agora a gente está vivendo um grande momento na nossa sociedade do homem poder ser cuidado de outra forma. E a mulher hoje também está olhando de uma forma diferente. A mulher hoje ela foi para a vida. Uhum. Né? Ela foi para o caminho dela. Sim. O trabalho. Ela não é mais aquela só dona de casa. Claro. Então, o que ela quer? Ela quer carinho, ela quer atenção, né? Ela quer respeito. Ela não quer só que o homem sustente a casa, banque tudo, Uhum. né? E ela sempre se vê em segundo plano. Sim, como um adereço a mais. Né? Então, muitas vezes o masculino chega para trabalhar porque a mulher pede para ele se ajeitar, para ele poder começar a buscar, para ele mudar o padrão dele. Que às vezes esse padrão é o que ele aprendeu com o pai dele. Sim. É o que ele viu, que o pai dele aprendeu com o avô dele, que o avô dele aprendeu com o bisavô. E está tudo certo. Sim. Né? Porque, igual nós aprendemos uma maneira, né, de ser. A gente foi evoluindo. Né? Nós, terapeutas, eu vou falar por mim. Uhum. Eu fui criado de uma forma, hoje eu vivo completamente diferente de outra. Sim. Né? Mas por quê? Eu tive o olhar. Sim, você se permitiu se transformar, né? Me permiti transformar. Me permitia a me olhar de uma forma diferente do que a minha família era. E muitas vezes como a família olha pra gente também, né, Rogério? Tem isso também, né? Porque assim, me ajude, né, a ajudar essas pessoas que estão em casa nos ouvindo. A forma, às vezes, como eu me vejo é diferente da forma como você me vê. Como meu pai me vê, como minha mãe me vê. Sim. Isso ocorre, não ocorre? Ocorre bastante. Porque né? Só veja, é que isso, eu vou falar assim que... Desculpa se isso nem está na constelação, mas entende? Não, mas está dentro da terapia psicoespiritual, né? Dentro da terapia, a gente se olha de uma forma, né? Os outros olham, mas o que a gente está incomodando os outros, né? Se eles olham de uma forma e nos incomoda, é porque alguma coisa da gente incomoda o espelho, né? O espelho, né? Mas e se eles se incomodam com a gente? O que, né? O que eu faço com isso, né? Eu não faço nada. Não é um problema meu. Né? É um problema dele. Ele que tem que buscar alguma coisa para olhar diferente. Agora, a gente se olha de uma forma. Agora, quando a gente olha, eu olho para você e você está me incomodando, aí eu falei, opa, pera aí, o que está acontecendo? Sim. Né, que eu preciso me trabalhar, me olhar para mim, porque a atitude da Márcia está me incomodando. Mas não é a Márcia que me incomoda. Sou eu, está aqui dentro de mim, que eu tenho que pegar, me olhar e falar assim, cara, o que é isso que está dentro de mim que eu preciso me limpar, preciso me cuidar. Sim, é que a gente... Preciso me trabalhar, né? É que a gente está acostumado a ouvir um conselho ou uma orientação de uma pessoa com afinidade, né? Sim. Aí, quando você pega uma pessoa que você não tem afinidade ou que ela te espelha alguma coisa, né? E a gente acaba rechaçando aquilo, julgando aquilo é dele, né? Sim. Sendo que aquilo é um grande presente, né? Que é para você parar e dizer assim, o que está me incomodando nele, que está refletindo em mim. E isso realmente, às vezes, é difícil para a pessoa parar um segundinho e olhar. Porque ela só quer se relacionar nos conselhos ou nas orientações de quem elas têm afinidade. Afinidade, né? Que não tem espelhamento, né? Justamente. Gostamos das mesmas coisas, né? Essas coisas assim. Bom, para a gente trazer algo novo aí, né? Nessa conversa aí tão linda que é o caminho da constelação, vamos pôr uma sinergia aqui? Põe. De 1 a 7. Intua um número.
3. 3. Vamos ver quem que vem. Uau! Pétalas de clitória. Vamos lá, então. Trazer essa energia sagrada dessa planta maravilhosa que está nesse plano, que é a clitória, que traz tanta transformação. Me contem, então, se a gente fosse numa empresa, Tá. você acha possível constelar as relações de uma empresa? Porque na terapia a gente sempre acaba trazendo essa coisa só para dentro do consultório, Sim, né? uhum. 1 a 1, né? Vem aqui, Renan. Mas às vezes não, né, Rogério? Nós passamos maior parte do tempo da nossa vida dentro do trabalho. Dentro do trabalho. E as relações nos trabalhos, né? Você deve ouvir isso de consultório, tão caóticas, né? Tá cheio de memes na internet mostrando a verdadeira realidade das relações e que todo mundo se coloca num papel de circo, eu já digo, né? E fazendo uma caras e bocas, mas está querendo fugir dali. Tem como trabalhar isso numa empresa ou num setor ou com uma área específica? Tem, mas É possível, é né? possível. Mas é possível constelar a empresa. Porque o que é? Se você tem uns setores que não andam bem, a gente tem que constelar a empresa. Entendi. Não é tudo bem, é o setor, mas vai mostrar o que está acontecendo. Né? Você constelando a empresa, buscando a empresa, mostrando os setores que tem, você consegue. É viável fazer dentro da empresa? Não. É viável fazer no consultório, porque a energia está dentro do consultório. Claro. Né? A minha energia está dentro do consultório. Claro. Né? Mas eu posso, mas eu quero que vá constelar dentro da empresa. Podemos fazer. Né? Porque me permita, se isso é real. Na empresa não acaba tendo muito a relação de pai e mãe? Assim, as pessoas querendo assim que o meu chefe seja meu pai, minha chefe seja mãezona, Sim, né? sim. Acaba isso espirrando na parte profissional, Acaba se eu não tenho isso bem resolvido, né? Acaba bastante isso, né? Porque o que é? Às vezes a pessoa tá, vamos falar assim, carente de um pai. Aí ela vai lá e acha um pai dentro da empresa. Sim. Estou carente de uma mãe. Estou carente de uma irmã. Olha, né? Verdade. Estou carente de um amigo. Né? E aí se faz, mas só que, cara, atrapalha todo o ambiente empresarial. Claro. Né? Porque a empresa, a gente vai lá para cumprir as nossas obrigações. Sim, né? Não é que não vão fazer amizade. Jamais. A amizade vai fazer. Mas tem obrigações. Mas tem obrigações. E se a gente começa a buscar isso, né? Porque isso é velado, né? Isso é velado. Ninguém chega e fala. Ninguém chega, né? Mas sempre tem. E é normal. E aparece, às vezes aparece na constelação, olha, esse aqui puxa junto, né? Tem que... Dá para separar, dá para colocar um no setor ou no outro. Olha, que legal, né? Pode ser, né? Eu faço constelação, às vezes, para alguns empresários dentro da área. A minha empresa não está indo bem, o que nós podemos olhar? Que não está indo bem em você, né? O que nós podemos olhar? O que está buscando isso? As vendas, não está acontecendo vendas. Aí a gente vai buscando e vai mostrando o que está influenciando. Mude assim você, mas olhe de uma forma diferente. Isso, acho bem interessante isso que você falou, porque muitas vezes aquela pessoa que está num papel, né, de empresário, do chefe, né, digamos assim, ele é o ponto máximo daquela comunidade empresarial, ele sempre está olhando para baixo, assim, qual funcionário não está funcionando, né? E às vezes o caminho é invertido, né? É invertido, às vezes Às vezes tem alguém que atrapalha o caminho dele. Do empresário enxergar. Sim. Né? Olha, isso é bem interessante o que você falou, né? Alguém pode impedir ele de enxergar, de enxergar, né? aquilo. Porque às vezes ele está tão assim que ele fica dentro da Matrix, ele não sai. Ele está tão focado naquilo que é aquilo. Ele não abre, né, para poder olhar um todo que ele possa olhar e fazer as mudanças necessárias. Né? E às vezes dentro da constelação mostra isso. Entendi. Né?
Entendi. Mostra para ele. Exi- Pensar diferente. né? E existe alguma coisa, assim, para aquela pessoa que está em casa e às vezes assim, olha, puxa, nesse momento eu não posso pagar um terapeuta, né? Ou ainda quero tatear um pouco mais essa informação. Alguma coisa que ela possa fazer que ajude ela nesse processo de iniciar algo, de cuidar de si, pode ser através da constelação ou até de outras terapias, mas dentro da constelação, existe algo que ela possa fazer? Pode. Alguma técnica, sei lá, alguma... Uma coisa tão simples, Aham. né? Honrar pai e mãe. Muitas vezes as pessoas, né, detestam meu pai, tenho raiva do meu pai, tenho Não raiva conheço da meu minha pai, mãe, não nunca conheço vi, meu pai, né? Eu só tenho mãe. Não, ela tem um pai. Quando a pessoa não conhece o pai, eu só tenho mãe, meu pai não existe. Claro que existiu. Existiu para ela existir. Sim. Né? Precisa um masculino e um feminino, claro, para gerar. Né? Né? Então, justamente para isso, é honrar. Honra. Você não precisa amar. Não precisa chegar lá, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Se não sente, né? Se não sente, se sentir, perfeito, ótimo, melhor ainda. Com certeza. Né? Mas aquelas pessoas que estão com dores, né, de pai, do masculino, da mãe, do feminino, né? Olhar para isso, agradeça. Só agradeça pela vida que ela ganhou. Entendo. Só agradeça pela vida que ela ganhou. Né? A partir da vida que ela recebeu, é gratidão. Ela pode fazer diferente daqui para frente. Sim. Né? E a gente ainda vai ter só mais um pouquinho para a gente conversar, que passa muito rápido. Mas, assim, tem muitas pessoas reclamando, assim, a gente recebe bastante mensagem no WhatsApp ou até no e-mail, falando sobre as questões financeiras. Tem na constelação como essa relação, não sei se é uma relação com a prosperidade, com o dinheiro, ou com a abundância, ou com os três. Tem como a pessoa olhar para isso e dizer assim, por que o dinheiro na minha vida não funciona? Tem. Né? Não tem. vou dizer nem pouco nem muito, porque tem gente que tem muito dinheiro e o dinheiro não funciona na vida da mesma forma. Só vou dizer assim, por que o dinheiro na minha vida não funciona? Tem isso? Tem. Dá para tratar? Dá para olhar. Dá para olhar isso. Você olhando de quem que você não recebeu o teu caminho. Né? De quem que te impediu de você prosperar? Quem te impediu de você seguir o teu caminho? Foi um pai? Foi um avô? Foi um bisavô? Foi uma mãe? Uma avó? Quem? A linha materna ou a linha paterna? E pode acontecer de ser as duas linhas? Pode, mas geralmente é mais uma, né? Geralmente ela mostra uma linha certa, né? É difícil você trabalhar e querer mostrar as duas linhas, a paterna e a materna junto. Não. Ela sempre vai mostrar uma linha mais forte. Não é dizer que a culpa sempre é do materno ou do paterno, jamais. Mas ali não existe culpa, e sim um inconsciente que a gente vem seguindo padrões, né? Sim, nem sabe por quê, né? Nem sabe por quê. A grande vantagem é que agora a gente tem como saber. A grande vantagem foi desde que veio a constelação, né? Que você pode olhar para esse campo sistêmico, e pode mudar ele. Você pode alterar, né? Ressignificar. Agora veio a palavra. Estava difícil. É quase a mesma coisa, né? Ressignificar. Você pode ressignificar aquilo. Você não precisa mais seguir padrões de mamãe, de vovó, de papai, de vovô. Né? Pode seguir o seu caminho. Você pode seguir o seu caminho. Mas para isso a pessoa precisa começar a se permitir, né? Eu falo uma coisa, se permita. Né?
Nossa, é um caminho muito lindo mesmo. Mas nosso tempo Já? acabou. É porque se a gente engatar numa outra conversa agora, a gente vai ficar devendo o Sim, papo. É com melhor certeza. a gente Deixar fazer e outra fazer outra e do que ter pronto, que né? cortar e deixar todo mundo no ar. Eu quero mais uma vez mesmo te agradecer pelo carinho de você vir, né, de doar o seu tempo, o seu espaço para ajudar que a gente traga esse mundo das terapias de uma forma linda, né, e Sim, com transformadora para certeza. todo mundo. E é uma forma linda, né, das terapias. Como a gente, mais uma vez, falar, se todo mundo fizesse uma terapia, o mundo ia ser diferente, Muita né? saúde, né, a gente teria. Muita saúde teria, porque as pessoas procuram só terapia quando já está no Com a limite, cordinha né? no pescoço. Quase enforcando, né? É verdade. Mas faz parte. Tudo bem, né? Tá tudo certo. Todos são Márcia, eu bem-vindos. que agradeço o convite, fiquei honrado de estar aqui, né? Agradeço a todos aí que vão assistir, estão assistindo com a gente, Sim, né? com certeza. E estamos aí, estamos à disposição, Uhum. né? Qualquer coisa, estamos à disposição de todos aí. Tá bom, querido. Mais uma vez, gratidão por esse dia, né? E por essa conversa. Então tá bom, muito obrigado. Amados, né? Mais uma vez, vamos despertar.